Vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia militar hoje e, mais uma vez, optou por ficar em silêncio. O evento era uma formatura na Academia da Força Aérea em Pirassununga, interior de São Paulo. A cerimônia durou cerca de 1h15 e Bolsonaro se manteve em silêncio, trocando apenas algumas palavras com alguns dos militares que estavam no evento. Bolsonaro posou para selfies e acenou ao público. O presidente chegou, inclusive, a ouvir gritos de mito ao subir para o palco onde esteve durante a cerimônia. Vamos acompanhar. Aí o presidente, a gente volta ao debate. Ele continua com a mesma postura, Hélio, comparecendo a eventos sem tomar uma posição sobre tudo que está acontecendo no país. Eu acho que eu vou voltar ao que o Lucas Berlanza falou na terça-feira aqui nesse programa. Eu não quero ser psicólogo de botequim, não. Deixa lá o presidente Bolsonaro. Eu queria completar só do assunto anterior ainda sobre liberdade de expressão. Essa coisa de fake news serem determinadas, se é ou não fake news, por um burocrata, por um governante, sempre em todos os lugares virou um instrumento político. É por isso que países decentes permitem a livre expressão. Qual é o limite da livre expressão? Não é fake news ou não, é ameaça iminente. Se você está realmente planejando, como falou o Caierron, se está planejando um golpe de Estado, que não foi o caso, pelo que eu entendi aí, desses deputados que foram liberados hoje, não é nada disso, ninguém falou nada disso. Se você está planejando um golpe de Estado, está agindo nesse sentido, está propondo um golpe de Estado ou qualquer coisa nesse sentido, isso é uma ameaça iminente, assim como são ameaças iminentes outros tipos de ameaças de agressão. Isso não é discurso aceitável. Todo o resto, em qualquer país civilizado, é permitido, justamente para não deixar que a opinião seja decidida, a opinião aceitável seja decidida por um burocrata, por um juiz lá em Brasília. É por isso que a gente tem que permitir a livre opinião na sociedade. Diga, Calejão. Não, veja, eu concordo com o Hélio, mas existe uma diferença entre opinião e efetivamente incorrer em crime, Hélio. Na medida em que você usa arroba para falar de negros, você está cometendo crime de racismo. Na medida em que você diz que a tua filha fraquejou porque que ela nasceu mulher porque você fraquejou no momento da concepção, você está cometendo um crime. Reiteradamente, esses parlamentares aos quais você se refere, eles cometeram crimes que estão tipificados na Constituição e no Código Penal brasileiro. Então, é óbvio que no que diz respeito à livre opinião, ninguém questiona isso. É óbvio que é importante que as pessoas tenham direito a se expressar de forma livre. Outra coisa é incorrer num crime e achar que de muitas maneiras você deve estar amparado pela tua liberdade de expressão. Esse não é o caso. Evidentemente, se você está incorrendo num crime, você não pode alegar que você deve estar protegido pela primeira emenda americana ou pela liberdade de expressão brasileira. Isso funciona assim basicamente no mundo inteiro. Você não vai avançar um parâmetro, por exemplo, abertamente racista, misógino, homofóbico, e em seguida alegar liberdade de expressão. Então, como eu vejo, existe uma diferença incrível entre incorrer num crime, atropelar os valores preconizados pela Carta Magna brasileira, pelo Código Penal brasileiro, e em seguida dizer que isso se trata de liberdade de expressão e que você está sendo cerceado no seu direito fundamental. Precisamente esse não é o caso, porque a função do direito, como a gente notoriamente sabe, é pacificar a sociedade. Se a gente tolera qualquer tipo de arbítrio como liberdade de expressão e que isso deve ser garantido para a sociedade de forma mais ampla, a gente vai voltar para o estado da natureza robesiano. A gente vai negar os últimos 300, 400 anos de evoluções e conquistas republicanas. Não me parece que é o caso, não me parece que isso interesse à esquerda ou a quem está à direita no espectro político ideológico. Só aproveitando o que você está argumentando, vê se esse ponto faz sentido para você. Quer dizer, o Hélio falou sobre o enquadramento de fake news por burocratas. Quando você fala dos outros enquadramentos, quer dizer, crime contra a honra, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, tudo isso é enquadrado pelo Poder Judiciário, quer dizer, por tribunais. Claro que a gente pode analisar diferenças em relação ao processo eleitoral, em relação a essa atitude do TSE, em relação às postagens, etc. Mas, quer dizer, o enquadramento de qualquer crime sempre cabe a alguém. Você vê alguma diferença aí em relação a fake news, em relação a outros crimes também cometidos verbalmente?
Não, de novo, há 3 dias eu te disse que a tua síntese tinha sido perfeita. Essa síntese que você acabou de fazer, de novo, Felipe, me parece perfeita. É exatamente isso. Você tocou no cerne da questão. Veja, a meu ver, cabe ao judiciário agir no que manda a medida da lei. Então, é óbvio que se você está incorrendo numa espécie de crime, você não pode simplesmente alegar que isso traduz a tua liberdade de expressão, por uma série de motivos que são óbvios. Isso é de fácil compreensão e a gente passa a entrar em contato com isso já ainda enquanto criança, entende? Então, o pai e a mãe já começam a te explicar que, vejam, existem limites, você precisa respeitar o direito do teu coleguinha na escola. Isso é algo tão primário que desde o fundamento dos anos iniciais do teu desenvolvimento, a gente, de muitas maneiras, já tem contato com esse tipo de parâmetro. Então, sim, me parece que esse é precisamente o caso. É um tema, só para encerrar minha fala nesse ponto, é um tema complexo, porque a internet surge de forma maciça aí desde o fim da década de 90, do começo dos anos 2000, smartphones surgem há 10, 12 anos, na melhor das hipóteses. Então, a gente está entrando em contato com um nível de complexidade que remete a um novo tipo de modelo de sociabilidade. Mas tudo isso precisa ser legislado, tudo isso precisa ser discutido. Agora, o que a gente não pode tolerar é que crimes sejam contemplados como liberdade de expressão e que as pessoas hoje sejam acossadas, que você tira o seu telefone, você coloca na cara de alguém que não se permitiu ser filmada num aeroporto, num avião, e que você, de muitas maneiras, não tenha nenhum tipo de consequência sendo imputada às pessoas que agem dessa maneira. É extremamente complexo, mas a gente tem que discutir enquanto sociedade e definir qual é o melhor caminho no sentido de seguir adiante.